pessoal, estamos aqui para mais um Investe Amazônia Pod. E o tema de hoje, super relevante, a gente vai falar sobre neurociência aplicada ao mundo corporativo. E nada mais, nada menos do que uma especialista desse tema, que está estudando esse tema, mas num contexto bastante desafiador e bastante admirável. Nós vamos falar aqui com a doutora Rosiane do Vale, que é juíza de direito, presidente da primeira vara do Tribunal do Júri no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que ela já esteve também como juíza auxiliar na terceira e quarta varas de combate ao uso de tráfico de entorpecentes, oitava vara criminal, vara do meio ambiente, já foi titular das varas de comarcas de unidades como Manicoré, Atalaia do Norte, Inhamundá e Manaquiri, e exerceu cargos aí como oficial de justiça no Tribunal de Justiça do Amazonas, assistente ministerial do Ministério Público, oficial, foi do Ceará, né, do Ministério Público do Ceará, oficial da Força Aérea Brasileira, e professora universitária. Ela também está passando o conhecimento dela aí na SBAM e na Catedral. E professora de cursinhos preparatórios para concurso da OAB e Escola da Magistratura, especialista em neurociência e comportamento humano pela PUC. Né, em direito constitucional. Primeiramente, boas-vindas aqui, doutora Rosiane. É um prazer tê-la aqui conosco para falar aqui com a nossa audiência da Investe Amazônia. Né? Aqui você tem uma audiência que não só lhe assiste da Amazônia, como também do Brasil, e até alguns internautas de fora do Brasil. Então, boas-vindas aqui conosco. Obrigada, Robson, é um prazer estar aqui com você. E a gente também quer agradecer, né, aos nossos patrocinadores aqui que permitem com que a gente esteja aqui divulgando notícias de prosperidade da Amazônia. A gente quer falar que a Amazônia é a solução dos problemas do mundo, então seja na área de alimentos, seja na área de fármaco, seja na área de energia, seja na ciência, sejam com os profissionais, pesquisadores que vivem aqui e com os empreendedores. E por que não também falar do empreendedorismo feminino, né, doutora? Que a gente sabe que é uma área que você vem atuando muito forte. Eu queria aqui agradecer aos nossos patrocinadores, a Coara Energy, a R Chaves Engenharia e também a Biozer, da marca de cosméticos Simbiose, né, que é a marca nativa da região amazônica, que fala de sustentabilidade, que devolve isso para as comunidades e que aí tem os produtos que no final aqui a gente vai estar presenteando também a doutora Rosiane. Então, para você que ainda não segue aí a Investe Amazônia, vai lá no nosso YouTube, né, Investe Amazônia Brasil, já segue, já se inscreve para os próximos podcasts, nos nossos canais aí, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. A gente vai ter o maior prazer aí de estar tendo você como audiência e poder levar conteúdos de uma Amazônia que é uma Amazônia próspera. Doutora, seu currículo é incrível, né? Eu já assisti uma palestra sua no meio de muitas mulheres, para mais de 100 mulheres ali com a Amanda, né, que estava coordenando esse projeto da Manaus Taxi Women, que também são parceiros nossos aqui. E a gente vai falar sobre neurociência, mas não tem como falar da neurociência, e até para quem nos ouve aqui, eu acho que a primeira pergunta é o que é a neurociência, né? Como é que a gente reconhece a neurociência no nosso dia a dia, para a partir daí a gente começar a aprofundar um pouco da sua experiência. Eu quero primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você, estar no Investe Amazônia, conhecer um pouco mais do que seria essa, vamos dizer assim, uma instituição, que para mim ela já está com ela transcende vários aspectos, né? Vocês trabalham em várias linhas, então eu fiquei realmente admirada com o projeto que vocês têm aqui, é muito grande e que merece muito ser divulgado, porque existe uma finalidade, é um direito difuso, e isso, você trazer essa visão da Amazônia, como vocês estão trazendo, é algo inovador. Então, meus parabéns por isso, né, por estarem trabalhando dessa forma na Amazônia, dessa forma positiva. E eu fico muito feliz em estar aqui e poder agregar de alguma forma. Obrigado, a gente que agradece. Então, a pergunta que você me fez, né, sobre a neurociência. A neurociência, ela me despertou, vamos dizer assim, porque eu era uma jurista extremamente positiva no que diz respeito ao direito positivo, muito legalista, muito que está na lei. E não é bem assim. Não é que a gente, como o Poder Judiciário, não é um mero aplicador das leis, né? Tanto que hoje a jurisprudência dos tribunais superiores, elas mudam, né? Então, assim, hoje o Supremo julga de um jeito e daqui a um mês muda o posicionamento, não por insegurança jurídica, mas pela forma como a sociedade vem sendo tratada. Então, nós precisamos nos adequar à nova forma de viver, né?
E a neurociência, ela me fez enxergar isso. Ela me fez eu ir ela atrás de um conhecimento além do jurídico, entender um pouco como é a fisiologia do ser humano, que o ser humano ele não vive só por viver, vamos dizer assim. Você não é um empresário, você não é um estudioso, não é só o conhecimento técnico, é algo muito mais profundo, é realmente uma fisiologia cerebral. Então eu passei a estudar essa máquina perfeita que é o cérebro humano. E quando eu passei a estudar o cérebro, vieram muitas respostas que eu não tinha. Por exemplo, da criminalidade, do que é uma pessoa estar reincidindo num crime, e reincidindo ela volta a todo momento, em que eu verifico também pais que não conseguem dar um apoio para os filhos, que eu via muito isso no interior, que fazem vários filhos e não dão o suporte necessário, não pagam pensão alimentícia, não tem a prestação afetiva, né? Então, algo que me chamava muita atenção. E eu fui atrás dessa ciência justamente para entender, além da psicologia, mas estudei fisiologicamente o cérebro. E isso tem tudo a ver com o comportamento humano, porque é tanto que é neurociência e comportamento humano, o estudo do cérebro e como ele se comporta, como ele influencia nas nossas decisões, no nosso comportamento. E que essa máquina humana, ela não é nós não somos robôs, né? Então nós somos frutos de um ambiente, nós somos frutos de experiências externas. Existe a epigenética, que é justamente isso que eu também vou abordar com você aqui. E essa é interessante porque você está passando, né, por diferentes oportunidades de julgar e de analisar, seja na esfera criminal, seja na esfera ambiental, seja numa comunidade, numa cidade do interior, seja numa capital, seja numa região ou em outra região do Brasil. Você já está se preparando, inclusive, para estudar, continuar seus estudos no doutorado. Realmente, o ser humano, ele em tempos que a gente está vivendo, né, e você falou dessa mudança, e achei interessante você colocar que não é gerar a insegurança jurídica, mas sim se adaptar aos tempos que nós estamos vivendo. E os tempos que nós estamos vivendo são muito influenciados pelo que a gente está consumindo. Não tem como, né, a gente, por exemplo, hoje em dia, viver sem o celular. Né? Hoje você está atento. Agora, isso se remete também ao uso da tecnologia, a esse comportamento, ou seja, quando você está julgando, quando você está ali no seu dia a dia, quando você está analisando o comportamento, você vê que o que está influenciando esse comportamento, o que está fazendo esse ser humano, né, deixar de seguir alguns princípios, alguns valores, e ele de repente fazer algo errado ou tomar uma decisão errada. Como é que você vê que a tecnologia está interferindo nesse processo? Robson, nós somos, embora isso pareça clichê que eu vou falar agora, a maioria das pessoas vê muito isso em post do Instagram, ou em livros, ou em placa de caminhões, vamos dizer assim. Mas tudo que é clichê é porque tem uma razão, é porque pegou. E se pegou é porque existe um fundo de verdade, né? E existe um estudo científico que trata que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. E isso não é falácia. Realmente nós somos. Nós somos influenciados por tudo que existe ao nosso redor. Circunstâncias externas e pessoas. Então, eu vou espelhar um comportamento que eu estou convivendo. Isso se chama fenômeno neurônio espelho. Por isso que é tão importante você selecionar as pessoas com que você convive e selecionar as mídias que você tem acesso. Por exemplo, eu vou falar algo que é bem comum, né? Hoje a maior rede social, uma das maiores, né, é o Instagram. Quem que você segue? O que você assiste? O que você vê na TV? Eu, por exemplo, não vejo TV desde 2020. Eu não assisto mais TV. Eu também não vejo TV há muito tempo. Então, assim, a TV pra mim é o Netflix, que eu vou ver um documentário, é um filme. A TV é isso, é uma forma de lazer, de entretenimento. Ela não é mais uma fonte de informação, porque eu não tenho controle sobre o que está passando ali, no momento que eu mudo de canal, mas pode ser que entre, eu não tenho esse controle, ela está ligada. E por que eu estou falando isso? Porque cientificamente foi comprovado que a partir do momento em que eu estou consumindo essas mídias, ou que eu estou convivendo com pessoas
que me influenciam negativamente, eu começo a espelhar esse comportamento. E esse fenômeno cerebral se chama neurônio espelho. Eu vou espelhar o seu comportamento e você vai espelhar o meu. Eu te influencio, você me influencia. Isso não é mentira. Isso é realmente comprovado. E a neurociência vem justamente explicar isso. Como nós mudamos tanto, como nós aumentamos a criminalidade no país, por que nossos filhos hoje estão cada vez mais confusos, por que eles estão numa zona de conforto muito grande, por que hoje as pessoas sentem muito mais, vamos dizer assim, o bullying hoje ele é muito mais explorado e as pessoas sentem mais as suas emoções, né? Então, tudo isso tem a ver com quem eu convivo, as circunstâncias que eu fui criada, o que você foi criado, como isso se deu, e isso faz com que eu esteja espelhando comportamentos dessas pessoas que eu venho trazendo ao longo dos anos. Fora a primeira infância, que é de 0 aos 7 anos, que é a formação do subconsciente. Então, trazendo assim, você é uma grande representante do público feminino, né? Você está sempre nos fóruns, você está sempre... Eu participei de um, né, que eu vi como o público feminino reagia a cada palavra, a cada frase que você estava comentando. E eu via que mexia realmente com as mulheres. E nesse contexto que você está trazendo, então, se, por exemplo, uma criança assiste muitos filmes de violência, ou jogos de violência, ou um homem ou uma mulher que está consumindo muita toxicidade de relacionamentos. Então, o que você está explicando é que isso, com certeza, né, ou seja, a ciência está dizendo que isso faz com que você espelhe esse comportamento depois no seu ambiente. Exatamente. E eu vou até mais profundo com você. Existe um escritor que é um grande psicólogo e neurocientista, que é o Daniel Kahneman, que ele é o autor do livro Rápido e Devagar. Ele fala justamente por que ele ganhou o prêmio Nobel de Economia. Porque ele comprovou que nem os grandes investidores na Bolsa de Valores, nem as grandes empresas maiores do mundo, os investidores eles não têm um conhecimento só técnico, que eles trabalham com as duas regiões do cérebro, que ele chama de sistema 1 e sistema 2, didaticamente falando é mais fácil falar assim. E é justamente como as nossas emoções influenciam na nossa razão. E quando a gente diz, quando eu falo do Kahneman, do Daniel Kahneman, é justamente no seguinte sentido: tudo que eu vou fazer, as minhas emoções influenciam nas minhas decisões. Como assim? Tudo é associado. Quando você escuta uma música, a famosa, vamos supor, acredito que o nosso público aqui é bem diversificado, então se eu usar palavras muito técnicas, eu vou acabar não atingindo um determinado público. Eu acho que quanto mais simples eu for, dá mais clareza. Então, vamos supor, você está escutando uma música que é pura sofrência, vamos dizer assim, né? Ou você está escutando uma música que tem muitos palavrões, que não te tem conteúdo nenhum, e que hoje a maioria é assim depois da geração TikTok. Então, o que está acontecendo? Nós estamos com muitas informações muito rápidas, e as músicas têm que ser rápidas, elas não têm muito conteúdo. E o conteúdo que ela traz, o pequeno, é um conteúdo raso, e que te faz sofrer, ou que te faz lembrar algo ruim, ou que vai te levar a um apelo sexual. Isso faz o quê? Você atua, embora você ache que não, você pode achar que não. Mas tudo que você ouve, tudo que você fala, tudo isso vai para o teu sistema 1, que é o sistema cerebral inconsciente, que você não sabe que você está absorvendo aquilo, mas você está. De forma, vamos dizer assim, cega, mas é intuitiva. E você não sente que você está adquirindo isso. E isso vai pro teu cérebro. E eu vejo o teu sistema 2, que é onde você vai trabalhar com a tua razão, só que você pegou a emoção bem aqui, que foram com essas músicas, foram os sentimentos que foram entrando dentro de você, você não sabe. E aí o teu sistema 2, a tua razão, quando você vai decidir algo, quando você precisa tomar algumas decisões, você está investido, tuas conexões neurais estão investidas daquilo que você associou. Você vai associar com aquilo que você absorveu lá, o que foi músicas ruins, pessoas ruins. Tudo que você adquiriu aqui nesse sistema 1, dessas informações, ela vai te levar a decidir no sistema 2 cerebral. E existe um momento de mudança, por exemplo,
me trouxe aqui algumas lembranças, né? Uma vez eu vi um rapaz no cemitério, meu irmão é falecido, e nós fomos visitar o túmulo no cemitério, e eu vi um rapaz ao meio-dia com uma enxada na mão, capinando ali no entorno. E eu falei, poxa, tem uma empresa com meu pai, né? Eu falei, poxa, esse rapaz aí meio-dia trabalhando nesse sol, deve ser bom, deve ser um bom trabalhador, né? Vamos tirar ele daqui, vamos conversar com ele, vamos tirá-lo e vamos levá-lo para a empresa, para ver se ele, né, dá uma oportunidade para ele. E conversei com ele e vi que, né, eu vi que ele estava... Aqui é ao vivo, pessoal, então aqui pode acontecer isso, de baixar, de colocar, né? O pessoal que está assistindo aqui, ó, essa aqui é a sua câmera, aquela ali é a câmera, está bem, ao vivo acontece tudo. Mas foi interessante porque a gente levou, né, para o ambiente de trabalho, e a gente percebeu que levou um tempo para que ele se adaptasse a essa nova realidade, porque a realidade que ele tinha era aquele trabalho ali no cemitério. E levou um tempo até ele entender a questão do profissionalismo, a questão das responsabilidades, a questão de que existiam alguns direitos que dentro do cemitério, capinando, ninguém estava ali supervisionando ele, né? E aí eu percebi que demorou muito tempo. E aí a minha pergunta dentro da neurociência, assim, eu estou aqui consumindo recursos, eu estou consumindo conteúdo que está afetando a forma de agir no meu entorno, mas existe um tempo para que eu detecte que isso não é bom. Isso, obviamente, com muita terapia, com muito também acompanhamento familiar, depende da média das pessoas que eu estou envolvido, depende das circunstâncias que eu estou vivendo. Mas existe um tempo pela ciência que a pessoa se transforma e chega, vamos dizer assim, estou consciente que eu estou fazendo algo errado, estou consciente que eu estou consumindo algo que não me faz bem. Existe um tempo para isso? Porque hoje em dia o mundo está tão acelerado que eu não vejo as pessoas parando para fazer essa reflexão. Não, exatamente, não fazem. E eu falo que quando isso acontece, Robson, é um despertar. Enquanto ela não desperta, ela vai ser uma pessoa não desperta. Então ela vai viver no modo automático até ela sucumbir. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós temos uma criança de 7 anos que tem mais informações do que o imperador de Roma. Então é algo surreal que nós estamos vivendo. E existe esse fenômeno que você falou, desse rapaz que trabalhava com a enxada, que foi até difícil ele se readaptar, né? E por que também as mulheres vivem relacionamentos abusivos? Eu falo isso porque eu já atuei em várias como Maria da Penha, e eu me questionava como que podem viver relacionamentos abusivos, por que não saem? Ou então, por que sabe aquela velha história que você leva a pessoa ao céu e ela diz, eu estou com saudade do inferno, vamos dizer assim, fazendo uma analogia. Por que tem muitas pessoas que passam por isso? Por que tem muitas pessoas que não conseguem sair de determinados padrões de comportamento? Porque existe algo chamado na ciência que a gente chama de desamparo aprendido. O que é o desamparo aprendido? Foi feita uma experiência com cães em 1965, em que colocaram cães em 2 jaulas. Numa jaula, esses cães tinham lado direito e lado esquerdo. Do lado direito tinham choques. Do lado direito esses cães levavam choques. Do lado esquerdo não tinham choques. Então, quando eles levavam choques do lado direito, eles pulavam para o lado esquerdo para fugir do choque, certo? E ali eles ficavam pulando porque eles tinham uma saída, eles sabiam que no outro lado eles não iam sofrer. Depois pegaram esses mesmos cães e colocaram em outra jaula. Nessa outra jaula, eles levavam choques a todo momento. E eles ficavam lá, sofrendo na jaula, levando os choques. Depois colocaram esses cães numa terceira jaula. E nessa terceira jaula, eles não sofriam. E aí chegaram lá nessa terceira jaula, eles começaram a chorar com saudade da jaula que eles levaram choques. Eles não sabiam se comportar. Eles queriam voltar para o choque, porque eles se acostumaram com o sofrimento. E é justamente o caso desse rapaz que você está falando. Porque ele acostumou. Porque quando a gente fala, você está na sua zona de conforto, porque você se acostumou, os teus neurotransmissores, dopamina, serotonina, ocitocina,
todos esses neurotransmissores que a gente adquire, como que é a dopamina, que é a da recompensa, em que eu me motivo a fazer um doutorado porque eu sei que eu estou construindo uma carreira envolvendo a área jurídica com a neurociência. Você se motiva a montar uma empresa porque você sabe que você pode contribuir com a vida dos seus colaboradores e você pode oferir mais lucro. Então existe a recompensa lá no final, né? E quando você se acostuma, a tua dopamina ela entra num sistema basal, vamos dizer assim, você não tem mais motivação, você não tem mais o porquê fazer aquilo. Tem até um livro do Simon Sinek que ele fala isso, que você precisa saber o teu porquê, porque nenhuma empresa continua sem uma razão. Por isso que as pessoas falam, precisa de disciplina é tudo. Não, você precisa de motivação sim, o motivo da ação. E é justamente isso, essas pessoas, elas ficam num padrão mental em que elas não conseguem sair, seja bom ou seja ruim. E aí essa zona de conforto para eles, que esse desamparo aprendido, eu aprendi a sofrer e eu não me tire daqui, porque se você me tirar daqui, vai ser um longo período até eu me readaptar. Aí você me pergunta, né? Você me perguntou, perdão. Como que faz? Existe um tempo para a pessoa mudar isso? Existe um tempo? Ou então como que faz para romper esse padrão? A primeira coisa é, você precisa ter pequenos resultados. Essa pessoa, ela precisa realmente despertar. E como? Ela precisa começar a agir um pouquinho diferente. E esse pouquinho diferente que vai fazer com que ela crie um novo resultado e esse resultado desconstrua tudo que ela fez aqui, toda essa conexão neural que ela fez aqui. Por exemplo, por que é tão difícil criar um hábito? Por que é tão difícil ressocializar, né, alguém, por exemplo, alguém que comete um crime, um homem que agride uma mulher? A gente fala muito do lado, eu tenho visto muito o feminicídio aumentando, né? E eu imagino que isso tem um padrão de comportamento. O homem que, eu até acho interessante a gente falar aqui, porque o nosso público da Invest Amazônia tem muitas mulheres que assistem, que é saber identificar esses sinais, né, esses comportamentos. Porque depois que ocorre, para não ficar nessa situação de querer voltar para o choque, né? Vou pegar o exemplo do choque dos cães, de não querer voltar para o choque, como é que eu enxergo uma saída? E você faz isso no seu dia a dia, você está ali tomando decisões de vida, que são muito difíceis. Então, eu acho que é até interessante você falar um pouco desse padrão, pegando esse tema, assim, levando para o lado do feminicídio, ou seja, qual é o sinal que dentro desse padrão, dentro do que você já julgou, dentro do que você analisou, que uma mulher, né, eu tenho filhas, então me preocupo, né, tenho uma namorada, eu me preocupo, quais são os comportamentos, quais são os sinais, e também, não sei se cabe a pergunta, mas a sociedade vem mudando tanto que as mulheres mudaram muito também. Então, quando tem aquela discussão do homem e da mulher, como que as mulheres evoluíram. Então, não sei se do outro lado, os homens também, não todos, obviamente, mas os homens também passaram a compreender essa mudança. Que existe, de fato, uma mudança comportamental hoje entre homens e mulheres, né? A primeira pergunta em relação ao padrão, né? Ao padrão das pessoas que cometem o crime de feminicídio. Feminicídio é um crime novo, apesar de não ser novo, mas a capitulação feminicídio no Código Penal é nova, né? Ela é recém-inserida. Então, recém não, mas não é tão antiga assim. E o crime não é novo. O crime não é novo, porque antes era uma qualificadora do crime de homicídio. E hoje nós temos um nome próprio para homicídio envolvendo o gênero feminino, né? Então, características, vamos dizer assim, do autor do crime que comete feminicídio. Não posso te dizer que existe um padrão engessado, né? Porque cada ser humano é um universo. Mas, geralmente, são pessoas que não... A família desestruturada é a regra. Isso eu já percebi. A regra não só do feminicídio, mas como... Se você olhar para um homem que ele não tem uma família estruturada, o que é uma família estruturada? Ele não tem pai, ou ele não tem mãe, é abandonado, ou então ele é criado por uma avó. E ele teve essa primeira infância extremamente traumatizada, que é dos 0 aos 7 anos. Aqui, se ele não teve cuidadores que dessem para ele amor, afeto, a assistência material, essa criança ela tem uma forte tendência
a ter problemas envolvendo questões éticas e sociais no futuro. Não só o crime, mas questões éticas mesmo, a pessoa que não consegue se inserir, obedecer às regras da sociedade. Comportamento, caráter. Isso. Então, é muito complicada essa primeira infância. E a maioria deles passa por isso. Eles são abandonados, ou tiveram muito traumas, ou são criados em ambientes extremamente hostis. Aí você diz assim, mas como que uma pessoa que tem todas as condições financeiras comete crime dessa natureza? Se você for puxar a família dele, pode ter certeza que existem muitas lacunas que ficaram em branco. E isso favoreceu que essa pessoa se tornasse um criminoso no futuro. Então, eu acho que o principal padrão é essa família, é você olhar de quem que ele é filho. Não a mãe, não financeiramente, que eu estou em relação ao patrimônio, né? Mas de quem é filho, a forma como ele foi criado. Porque isso vai dizer muito dele no futuro, de como ele vai se comportar com essa mulher. Entende? Isso vai falar muito. E esse controle abusivo que existe também das pessoas que cometem feminicídio, né, dos homens que cometem feminicídio, é justamente esse controle de não aceitar a mulher como um ser, mas de entender que ela tem... Que ela precisa trabalhar, que ela precisa... Não, eles não entendem. Eles realmente entendem como uma subordinação. E existe algo também que eu acho muito pertinente falar aqui, Robson, que é assim, incrível. Que da maioria dos homicídios, 90% envolve álcool. Então, assim, os feminicídios, a maioria também estão nesse contexto. Drogas, não? Mais difícil. Mais difícil, mais álcool. O álcool. Pessoas que nunca mataram na vida matam com a bebida alcoólica, quando perdem o controle. Nem todos que estão ali têm uma folha vasta de antecedentes, mataram pela primeira vez, mas mataram no contexto de álcool. Porque o álcool, a droga, listas ou ilícitas, isso para mim também foi muito estudo, muito fantástico. Ela corta o efeito. O nosso limite é dado pelo córtex pré-frontal, essa parte, essa região da frente do nosso cérebro, a testa aqui. Ele se localiza aqui. E todas as vezes que a gente bebe bebidas alcoólicas, porque as pessoas, eu fico muito solto, eu falo, às vezes, a verdade está no álcool, as pessoas falam isso brincando, né? E é justamente isso, é porque a gente perde o controle, que o nosso limite emocional é no córtex pré-frontal. E aí, quando a gente ingere bebida alcoólica, eu, você ou qualquer outra pessoa, a gente perde esse controle, ou seja, meu córtex pré-frontal já não está mais trabalhando da forma como é para ser, porque eu adormeci o limite que ele me dá de o que é certo e o que é errado, e as pessoas ultrapassam isso, acabam cometendo crimes por pequenas coisas, por uma briga num jantar. O marido mata a mulher. Entende? Então... É incrível trazer isso. A gente acompanha, a gente é um veículo de imprensa também. Sim. Apesar de a Investe Amazônia ser um veículo de comunicação que fala de prosperidade, de projetos, de soluções. E quando chega um problema como esse, a gente fica pensando que a solução está na primeira infância mesmo, ou seja, porque é um efeito dominó, né? É aquele efeito dominó que você coloca vários dominós e você clica num para que ele derrube os demais. Alguém tem que ir ali e tirar o dominó em algum momento, um dos dominós, para que esse efeito pare. E na vida corrida que a gente tem, né, a gente usa uma expressão, trocar a turbina do avião com o avião voando. Como é que a gente trocaria a turbina desse avião da vida, né, para corrigir esses comportamentos? E aí, principalmente nessa transformação, né, o empoderamento feminino, como ele tem crescido, as mulheres cada vez mais liderando esse processo de transformação. A gente sabe ainda que existe uma sociedade machista, a gente sabe que existe ainda... eu não tenho filhos homens, né, e eu tinha o desejo de ter um filho homem, mas a partir do momento que eu vi as minhas filhas, as filhas mudam o homem, elas têm a capacidade de mudar o homem. Você fica muito mais atento a esse lado feminino.
E depois eu vou dar informação para você a respeito disso. E é importante porque assim, a gente está falando aqui de um aspecto que é, assim, é da nossa vida. Nós estamos falando sobre comportamento. E hoje a gente pega o celular, dependendo daquilo que você clica ou que você para ver, o algoritmo do software, ele entende que você gosta daquilo. Então ele vai te trazer conteúdo sobre aquilo. Exato. Né? Eu particularmente, por exemplo, eu clico muito em conteúdo religioso, eu adoro ouvir sobre alguma passagem bíblica e como isso se remete à vida, eu adoro ver sobre negócios, eu adoro ver sobre inovações. Então eu saí de todos os grupos. Por exemplo, eu deixo aqui um recado para os homens aqui da Invest Amazônia, eu saí de todos os grupos de sacanagem que os homens entram. Eu saí mesmo. Quando eu comecei a ver que aquilo não era legal, ou seja, que aquilo, eu tinha 2 filhas, e eu não aceitei aquilo. Então, quem me conhece sabe, eu não participo de nenhum grupo de sacanagem. Se me colocar, eu saio. Então, assim, foi uma decisão. Não é fácil, né? Eu, como homem, muitos homens tomaram uma decisão de não fazer parte disso. Mas voltando aqui, assim, a gente está vendo, né, nos exemplos que você está dando, isso, no fim do dia, é para se evitar uma ação de ódio, uma ação de fúria. É você também tomar uma decisão. A gente está levando um pouco mais para o lado, vamos dizer assim, limite das decisões, mas tem o outro lado, que é o quanto eu me conheço, o quanto eu tenho capacidade de me compreender para que eu também tome as melhores decisões. Então, fantástico o seu comentário, doutora, de falar. E se você quiser passar mais uma mensagem em relação a isso que eu comentei. Sim, eu ia dizer para você que o nosso cérebro ele só amadurece aos 25 anos. Então, qualquer tipo de decisão que a gente tome antes dos 25 anos... Homem e mulher? Todos, seres humanos. Qualquer decisão que você toma antes dos 25 anos, pode haver um fenômeno chamado de disrupção cognitiva. Ou seja, você vai voltar atrás naquilo que você tomou a decisão. Por isso que casamentos antes dos 25, profissões antes dos 25, são decisões muito sérias, em que você toma e talvez não tenha sido o melhor momento para se fazer aquilo. Por isso pessoas trocam de faculdade 2, 3 vezes. Ou então quando você chega na idade com 30, 40 anos, assim, mas faz sentido eu estar fazendo isso? Não faz tão sentido assim. Por quê? Porque você tomou a decisão no momento errado da sua vida. E aí, o relacionamento filha-pai, entre a filha e o pai existe um espelho do pai tão grande para a filha, que isso, porque é o sexo oposto, a forma como a sua filha se relaciona com você vai determinar o homem que ela vai casar e até a relação dela com a espiritualidade, com Deus. Por quê? Porque você, pelo fato de ser o sexo oposto, o pai, o sexo oposto para uma filha, é ali que ela está com toda a base dela formada em relação ao sexo masculino. Então a forma como você se comporta com ela, a forma como você a trata, é o homem realmente que ela vai procurar para manter um relacionamento. Ela vai procurar um homem parecido com você. Aí ela pode dizer assim, mas o meu pai, vamos supor, uma filha teve um pai que foi extremamente agressivo, ou então um pai que era ciumento com a mãe dela, ela vai, em regra, repetir esse padrão de comportamento com um homem que ela vai se casar no futuro e ela nem sabe disso, mas está no subconsciente dela, justamente por causa de 0 a 7 anos, porque isso não é ficção, é no momento em que ela está formando o subconsciente, é o momento em que o cerebelo dela ele está amadurecendo e ela vai criar padrões de comportamento. E como é que a gente quebra isso, doutora? Como é que a gente quebra Criando isso? novas memórias. Para que se essa criança teve de 0 a 7 anos esses problemas, por que existem pessoas, grandes criminosos, que se ressocializam nos presídios? Como que eles conseguem? Foi que são pessoas diferenciadas? Não. Quebraram um padrão de comportamento. Como que quebra? Trazendo novas memórias. Que são novas memórias? Eu preciso de trazer para aquela pessoa a oportunidade de que aquilo vai mudar. Trazendo para ela olhar para o futuro e dizer assim, eu posso mudar, por exemplo, vamos supor, eu posso colocar na cabeça de uma reeducando, de uma pessoa que está presa, eu dizer para ele, quando você sair daqui, você vai trabalhar na Invest Amazônia, porque você vai ser um grande projetista, porque você vai ser um engenheiro, você vai poder fazer uma faculdade, aqui um curso técnico, e você vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. O que eu estou fazendo, o que eu estou falando para ele? Eu estou dando esperança de futuro, eu estou trazendo uma memória para ele. Então ele vai trabalhar com isso, ele vai começar a entender de que aquele caminho que ele fazia, com aquela toda
toda aquela carga fisiológica de neurotransmissores que ele estava produzindo, de ruim que ele adquiriu durante a vida, ele vai começar a alimentar uma dopamina, que é o hormônio da recompensa que nós temos, ele vai começar a ir para o outro lado. Ele vai assim, peraí, eu tenho uma esperança, eu tenho aqui a possibilidade de mudança, e aí ele começa a trabalhar para isso. Agora, se ele não tiver isso, se ele não tiver essa esperança de futuro, ele não muda, ninguém muda. Eu ouvi uma coisa interessante outro dia de um amigo, José Alberto Machado, que ele dizia assim que ele falava sobre esperança e ao mesmo tempo fé, né? Que um ser humano, esperança e fome, né? Que com fome você pode até ficar um tempo com a fome, pode ficar um dia com fome, mas você não fica uma hora sem esperança. Então é justamente a dopamina, é isso que você está falando, que a gente dá o nome de esperança, perdão, até por fazer essa parte, mas é justamente a dopamina. A esperança nada mais é do que o neurotransmissor chamado dopamina. E a gente precisa trazer esperança, né? A gente está vivendo o tempo, a gente está acompanhando o que está acontecendo. Eu brinco, né? Há muito tempo que eu exercito o olhar de oportunidade. Eu ando dirigindo, por exemplo, eu vou olhando para o lado, para o outro, fico imaginando, aqui podia ter uma padaria, aqui podia ter uma drogaria, eu faço esse exercício há muito tempo. E eu sempre tive que o olhar da oportunidade. E sempre que tem um problema, eu sou engenheiro de formação, então eu passei 5 anos resolvendo problema. Então, existe uma metodologia para você resolver um problema na engenharia, né? Quem fez engenharia sabe. Quem estudou matemática, física, sabe. Você extrai os dados antes de você sair resolvendo, antes de você sair fazendo. Então, você extrai os dados. É viável, né? Você extrai os dados. Você analisa, aí você lembra, você começa a pensar qual a técnica, qual o caminho, qual a fórmula que vai resolver aquilo. Eu sei que a vida não é uma engenharia, não é uma equação como uma equação matemática, mas a gente precisa acreditar que é possível resolver esses problemas, né? Então, quando eu perguntei como que a gente muda isso, criando novas memórias, isso me remete assim a voltar na primeira infância. São pais aí que primeiro, né, ao decidirem ter um relacionamento, saberem que a família ela é muito importante no futuro de tudo que vai acontecer a partir dali. Hoje eu estava almoçando com um amigo que eu dei um exemplo, eu dei uma sugestão para ele de retomar o casamento dele, porque ainda havia tempo, né? Enquanto há tempo, né? Eu falei, enquanto há tempo, eu sou um homem separado. Eu falei, enquanto há tempo, lute até o final. Eu lutei até o final do meu casamento e hoje somos grandes amigos. Né? E foi uma separação amigável, que é diferente, né? Muita gente briga, muita gente... Sim. Então, quando eu acho que essa esperança de que as coisas vão mudar e podem mudar é o que a gente deve propagar. Eu fico realmente encantado de que numa profissão como a sua, né, do direito, do juízo, que você tem que acordar, né? E a minha pergunta é um pouco pessoal, que é como é que acorda a cabeça de uma pessoa que sabe que vai enfrentar durante o dia decisões muito difíceis. Desafiador. Que atentam contra a vida do ser humano, que atentam contra o lado físico do ser humano. Como que é acordar? Abrir os olhos. Sabe, aquele momento de abrir os olhos? Nossa, isso é muito desafiador, porque assim, tem semana que é mais difícil que a outra. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Por isso que eu fui atrás da neurociência. Porque eu falei, eu não posso adoecer. Eu preciso, antes de ajudar alguém, porque quando a gente está julgando, existem vítimas, família da vítima. E eu sei o que é estar ali, olhar para aquela vítima que sobreviveu a um crime de homicídio, ou um pai de uma vítima, olhar para ele e não poder externar o meu sentimento para ele, porque eu estou na função de julgador, eu tenho que ser imparcial, mas só Deus sabe como está o meu coração, dilacerado, quando eu enxergo aquilo, né? Então eu fui em busca da neurociência e tem semana que é muito desafiadora, porque eu vejo de segunda a sexta execuções de todas as maneiras que você imaginar, desde uma decapitação de um líder de tráfico com a cabeça na mão, entende? Ver desse tipo de cena, até o homicídio de uma mulher que estava fazendo um arroz e o marido foi e matou. Cenas que
de grandes execuções, pequenas execuções, mas que ficam passando na minha cabeça. Muitas perguntas, muitas né? perguntas. Você sabe que eu vou numa novena que o diácono da novena, ele, num certo momento, ele passa com o Santíssimo Sacramento e as pessoas tocam e as pessoas ali, né, depositam suas esperanças, os seus pedidos, etc. e tal. E é muito emocionante, né? Uma carga de emoção muito forte. Mas foi interessante que no final da volta ele para, né, em frente ao altar e diz o seguinte para todo mundo: eu queria que vocês um dia usassem essa batina, carregassem o Santíssimo e olhassem para as pessoas enquanto você caminha, porque é uma energia que ele recebe, mas que ele não pode se abalar naquele momento. Mas tudo de ruim, de bom, de descarga, ele recebe. E ele colocou isso, e aí ele vira o olhar para o crucifixo e diz: agora imagina o que esse homem recebe todo dia das pessoas pedindo esperança, pedindo uma mudança na vida. Então, esse tema rende, doutora. A gente está chegando aqui no nosso finalmente, né? De novo, agradecer aqui aos nossos patrocinadores que fazem isso ser viável. Essa nossa conversa não vai parar por aqui. Eu já estou vendo outros temas já para lhe trazer. Agradecer a Quara Energy, agradecer a E Chaves Engenharia, agradecer aqui a Simbiose, né? A marca de cosméticos, inclusive, que é uma marca de cosmético vegana. Tem o óleo lídimo de Patauá, que ajuda no fortalecimento dos fios. Olha, para as mulheres aí, para mim também, né? Que eu preciso aqui. Estou usando os produtos. Brilho e suavidade para os cabelos, né? Sela cutículas, reduz o frizz. Então, assim, esse produto é maravilhoso, tá? Eu já estou usando. E o gel esfoliante facial, esse aqui eu uso todo dia, né? Graças aí a Carol, ao Daniel da Simbiose. Mas também são produtos que hoje estão disponíveis. E tem um cupom para Investe Amazônia, para você que está assistindo, que é o cupom Investe Amazônia. Você vai ter 10% de desconto lá no site da simbioseamazônica.com, a simbiose com Z. Então, para você aí, ó, que quer saber mais sobre o produto da Amazônia, que quer ajudar as comunidades, quer entender um propósito por trás da bioeconomia, segue aqui também nas redes sociais a Simbiose Amazônica. Mas, doutora, queria lhe agradecer e queria que você desse assim, suas palavras aqui, porque esse tema é muito vasto. Se tivesse, de tudo que a gente conversou aqui, que é pouco, perto do tempo que a gente tem para falar, se você tivesse que escolher um tema ou uma técnica da neurociência que, ao lhe ouvir, né, a sua audiência está aqui, ao lhe ouvir, colocasse em prática no minuto seguinte, qual seria essa técnica? Selecione o ambiente que você vive. Eu acho que é o mais importante, é você ser seletivo. Você não se permitir que pessoas ou circunstâncias influenciem, determinem, na realidade influenciar vão, mas determinem as suas escolhas. Eu acho que isso é o principal, porque nós não temos controle sobre as nossas emoções, isso é fisiológico, raiva, alegria, quando eu estou com frio, quando eu estou com calor, que são emoções que geram em mim uma sensação ruim ou boa, dependendo do ambiente que você está. Se você está na praia, o calor é extremamente agradável, não o frio, né? Então ele te traz uma sensação boa, isso é emoção. No momento de que você tem uma raiva, que alguém te faz algo que você reage, aquilo é raiva, e você não tem um controle disso. Mas você controla os seus sentimentos, que sentimento é completamente diferente de emoção. E quando você controla esses sentimentos, aí é que a gente vem falando do equilíbrio emocional. E essas pessoas que estão com você, o ambiente em que você vive, isso influencia demais nesses sentimentos. Nas emoções não, porque você não tem controle, mas os sentimentos, e sim. Então, a ferramenta que eu daria, que eu sugiro é: se afaste do ambiente que é tóxico, porque isso vai influenciar em tudo, em que um bom profissional, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, em tudo. Se você está num ambiente ruim de trabalho, lute para sair. Ou num ambiente, ou num relacionamento que lhe faz mal, saia imediatamente, porque a tendência é piorar, não é melhorar. Olha aí, pessoal, mais uma dica, e que não é fácil, né? Pra gente que vive e acompanha, eu diria também aqui, aproveitando o gancho, olha o que você consome, né? Olha o que você ouve, olha o que você lê,
As palavras que você fala. As palavras que você fala, né? Como você recebe as pessoas. Eu vou pegar esse gancho, doutora, porque parar de frente com uma pessoa é muito difícil. É verdade. Vamos fazer um teste. Quando você conhece alguém, ou quando você está conversando com alguém, pode reparar, às vezes a pessoa quer sair, ela não consegue parar, ela não consegue conversar. E essa foi uma característica que inclusive eu vi lá no Manaus Tax Women, a sua delicadeza de receber cada um que foi ali para tirar uma foto, que foi para ali cumprimentar, e você parar na frente da pessoa. Isso é muito difícil. Então aqui eu acho que quando a gente faz isso, a gente olha para o outro. E a gente também se olha, porque a gente também projeta muito no outro que está dentro da gente, né? Então, se o ambiente é tóxico, se as emoções são emoções que eu não controlo, mas eu me permito sentir, se aquilo me afeta, se aquilo não me afeta, isso também eu acho que é uma busca de um autoconhecimento que tem que ser contínuo. Doutor, quero lhe dar de parabéns aqui, em nome aqui do nosso patrocinador, da Simbiose, tá? A gente tem inclusive aqui a diretora de marketing que está aqui presente, já você vai conhecer, mas aqui estão os produtos da Simbiose para você usar. Obrigada. E depois aí divulgar também, que assim, a Simbiose está fazendo sucesso, já vende já para 5 países, está indo já para o 6º país, e é um case de sucesso da Amazônia. E linda a apresentação do produto. É muito bom, muito bom. Doutora, muito obrigado. E a vocês que nos ouvem aqui, até o nosso próximo Investe Amazônia Pod. Comenta, faz perguntas, segue a doutora Rosane nas redes sociais, vai ficar aqui o Instagram dela para seguir. E a gente se vê na próxima quarta-feira, pessoal.